que é sexta-feira, dia 31, completou-se 508 anos da Reforma Protestante. 508 anos que, desde o momento onde a palavra do Senhor começou a ser traduzida para outros idiomas e começou a ser escrita em massa para que mais pessoas pudessem ter acesso à palavra. E foi graças à Reforma que hoje temos acesso à Bíblia. Há mais de 508 anos, o mundo vivia em um tempo de escuridão espiritual. A Bíblia estava trancada. O povo não tinha acesso à palavra. E a salvação era vendida como se fosse mercadoria por meio de indulgências por aqueles que tinham a palavra, tinham acesso à palavra. Pois quem tinha a Bíblia tinha o poder de ditar como deveria ser adorado a Deus, da mesma forma que quais eram as formas de se adorar. E com isso, utilizando de mal forma, as pessoas vendiam a salvação e o perdão dos pecados. Por isso, Deus levantou um homem, na verdade muitos homens, simples, falhos, mas que eram cheios do Espírito, para que então fosse reacendida a chama da verdade. Homens como Martinho Lutero, João Calvino e Zwinglio, e tantos outros que se dispuseram e que foram usados pelo Espírito. Eles não queriam criar uma nova igreja, eles simplesmente queriam reformar o coração da igreja, levando de volta a palavra de Deus. Foi a partir de uma descoberta simples que Lutero teve, enquanto lia Romanos 1, verso 7. Romanos 1, 7, e ele se deparou com a seguinte frase: o justo viverá pela fé. E foi essa frase que queimou no coração de Lutero e que incentivou ele a escrever as 95 teses e a criar esse movimento histórico que mudou não só a sua realidade, mas a realidade que nós temos hoje, que foi a Reforma Protestante. Foi num amanhecer de 31 de outubro de 1519, em uma pequena cidade chamada Wittenberg, na Alemanha, esse monge chamado Martinho Lutero, com passos firmes e coração ardendo, caminhava em direção à porta da igreja do castelo. Naquela época, a porta era como se fosse um mural. Eles colocavam ali os seus debates públicos, grampeados ou pregados naquela porta onde todos tinham acesso. E o que Martinho Lutero levava nas suas mãos não era um simples papel, mas ele estava prestes a fazer seria mais do que uma simples colocação, um simples posicionamento ou um simples debate público. Ele estava apresentando um ato acadêmico que tinha um grande peso espiritual e que revolucionou todo o contexto espiritual daquela época. Com um simples martelo e uma fé inabalável, ele pregou na madeira 95 teses, questionando as práticas que vendiam o perdão e distorciam a palavra. Cada batida do martelo ecoava não apenas naquele portão, mas no coração da igreja e na eternidade da história. Cada golpe que ele dava refletia exatamente aquilo que era a verdade e que é a verdade de Romanos 1, verso 17. O justo viverá pela fé. Aquelas palavras libertaram Lutero e libertaram o mundo. A reforma havia começado, mas não foi uma revolta, e sim um retorno à palavra, um retorno à origem. Não foi ele não foi apenas contra o erro, mas ele foi a favor da verdade, que é exatamente aquilo que nós estamos vendo nas cartas, na carta de Paulo, como estamos fazendo a exposição, nos mostrando que é necessário o retorno à palavra e é necessário defender a palavra, estar a favor, confrontar
E foi isso que Martinho Lutero fez, guiado pelo Espírito Santo, através de uma reflexão e de uma simples frase que queimou no seu coração. Ele confrontou a religiosidade daquela época e os seus meios e práticas. E o eco das marteladas que ele deu naquela porta ressoa até hoje, chamando a igreja, chamando a mim e a você a voltarmos para a palavra, a voltarmos para Deus e a entendermos o que realmente deve ser feito. Porque não acabou simplesmente ali. Aquele movimento que ele começou está se repercutindo, tem se repercutido até hoje. E eu não poderia deixar de trazer hoje uma explicação rasa, que eu acredito que nós já falamos bastante no decorrer das cartas, então não queria me adentrar muito, mas trazer aos irmãos aquilo que comemoramos, ou deveríamos comemorar como cristãos, cada dia 31, onde a reforma foi iniciada ali, em 1517, onde terminou, na verdade. Nós devemos ter a convicção de que foi aquele movimento, inspirado pelo Espírito Santo, que nós hoje temos o acesso à palavra e podemos falar publicamente e entender abertamente. Lutero, ao estudar Romanos 1,17, descobriu que a justiça vem pela fé, não por obras ou indulgências. E assim nasceu a reforma, que é um chamado de volta para a Escritura, a fé verdadeira, a graça salvadora, a Cristo como único mediador e a glória exclusiva de Deus. E sobre esses princípios, que são conhecidos como os 5 solas, que nós falaremos hoje. Falaremos do primeiro, somente as Escrituras. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, instruído para toda obra. É isso que alcançamos na Escritura, é esse o propósito da Escritura. Ou seja, esse é um dos pilares da Reforma Protestante, nos mostrando que a Escritura, a Palavra do Senhor, é algo essencial e único que devemos ter como manual de vida. É a única regra de fé e prática. E nenhuma tradição, opinião, costume humano deveria estar acima da Bíblia. Somente a Bíblia é o que pode nos esclarecer. Nada, palavra de homem algum, independentemente do cargo, independentemente do nível de conhecimento que essa pessoa tenha, independentemente de quantos diplomas essa pessoa venha a conseguir em sua vida, quantos mestrados, doutorados, quantos anos de experiência no campo, quantos anos de idade tenha, independentemente do que ela fale, da sua autoridade, seja religiosa, seja no ramo monetário ou até mesmo político, independentemente do seu grau e status, essa pessoa não pode estar acima da Bíblia em momento algum, principalmente para nós cristãos. A palavra do Senhor, ela é absoluta em todos os quesitos, pois ela é inspirada por Deus e perfeitamente escrita para que o homem seja perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Então, como nós podemos aplicar esse primeiro ponto? Como devemos aplicar em nossas vidas somente as Escrituras? Devemos buscar conhecer e amar a palavra. Como já disse em outra pregação, a palavra do Senhor ela tem suma importância e está vinculada ao nível de importância que damos a Deus. Pois a Bíblia, a sua palavra, é a palavra de Deus. E Jesus Cristo disse, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Logo, se eu não amo os mandamentos do Senhor e não os guardo, eu não amo a Deus. Então, busquemos cada vez mais a palavra do Senhor. Não somente buscar para ler, mas amar a sua palavra, pois se eu não amo a palavra de Deus, eu não tenho como amar a Cristo. Não devemos basear nossa fé nas nossas experiências, nas nossas tradições e emoções, ou nos de outros, mas no que está escrito unicamente na palavra de Deus. Devemos voltar também à Bíblia todos os dias, pois ela é o mapa que nos mantém no caminho certo. A reforma começa quando a Bíblia volta a ser o centro da nossa vida. E foi justamente por isso que Lutero iniciou o movimento da reforma, por estar indignado com a forma que as pessoas interpretavam a Bíblia e espalhavam a interpretação errônea. E por entender o peso que é a palavra e por entender que ela é todo o manual de vida do homem cristão, ele nos incentiva a ler cada vez mais a Bíblia e a ter ela como o centro das nossas vidas. Segundo ponto, segundo pilar, somente a fé. Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé. A fé é o ato de confiar totalmente na obra de Cristo. Obra essa que já foi consolidada. Não é a soma de fé com as obras e nem a fé com merecimento. É somente o ato de fé. Porque a cruz já foi o suficiente. Então basta ter fé que aquele movimento, que aquela atitude, que aquele ato que Cristo fez de sacrifício foi suficiente para salvar a mim e a você. E é somente a fé na crucificação e na ressurreição de Jesus Cristo que pode nos salvar. Abraão foi imputado porque creu em Deus, porque teve fé. Foi isso que garantiu que ele fosse salvo, não suas obras. Não foi porque ele ouviu a Deus e agiu. Não, foi porque ele ouviu e acreditou. Foi porque ele ouviu e creu. Isso serviu para ele como selo de fé, de justificação. E por isso ele é conhecido como o pai da fé hoje em dia. Como podemos aplicar esse ponto? Aplicar fé em nossas vidas? Primeiro, devemos parar de agradar a Deus por esforço próprio. Pois independentemente do quanto nós nos esforcemos para agradar ao Senhor, não irá mudar o resultado. Porque o resultado é mudado unicamente através da nossa fé em Deus. Ou seja, somente a fé era o que salvava, e era isso que Lutero cria naquele tempo. Pois as pessoas pagavam preços por seus crimes, principalmente os nobres, o que também era injusto também para com os pobres, pois somente os nobres conseguiriam comprar suas indulgências. As indulgências eram uma carta de perdão pelos pecados ou uma carta de perdão para os pecados que eles iriam cometer. Ou seja, nobres da época podiam cometer crimes, cometer assassinatos e conseguiam uma carta da igreja simplesmente pagando um valor, uma oferta, como eles diziam, e em muitos casos até acreditavam que através da oferta conseguiriam comprar a sua salvação. A fé também, podemos aplicar ela
crendo que o sangue de Jesus Cristo já me e nos justificou. Devemos acreditar constantemente de que o sangue de Jesus Cristo nos salvou. Devemos ter fé nisso. Não uma fé rasa, mas uma fé profunda e certeira. Uma convicção que não se abala, de que o ato da crucificação de Jesus Cristo é o ato que me redimiu e te redimiu do meu e dos teus pecados. E que nada mais é necessário para que nossos pecados sejam perdoados. Então vivamos pela fé e não pelos nossos sentimentos. Não aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que o meu coração me diz ou aquilo que o meu cérebro racional me faz acreditar, mas simplesmente aquilo que a Bíblia me instrui a fazer, aquilo que Cristo me instrui a fazer, ter fé naquilo que o Espírito Santo me instrui a todo instante. Pois a fé é o que nos liga à graça, e a graça é o que nos conduz à salvação. E com isso entramos no terceiro ponto, somente a graça. Efésios, capítulo 2, versos 8 a 9. Efésios 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça é o favor imerecido que Deus nos dá. É Deus nos dando simplesmente aquilo que nós não merecemos, que é a salvação, e retendo de nós o que merecíamos, o castigo eterno. Isso é a graça, a salvação e a remissão dos nossos pecados. É o ato de Deus ser misericordioso para conosco. É o ato dele tirar de nós a condenação e o castigo eterno. É o ato de Deus de nos tirar do destino ao qual estávamos destinados a ter. Morte e condenação, castigo eterno. E nos dá a salvação. E como podemos aplicar a graça em nossas vidas todos os dias? Agradecendo todos os dias por essa graça. É uma forma de aplicar a graça, é agradecer por ela. Pois cada vez mais estaremos mais gratos pelo sacrifício, por aquilo que alcançamos, não por mérito, mas por ação de Deus. Reconhecer que tudo que eu sou e que eu tenho é por causa de Deus, por causa daquilo que Ele fez e do que Ele decidiu fazer. E que venhamos também ser graciosos para com os outros. Porque quem foi alcançado pela graça, vive pela graça. E se eu vivo pela graça, eu devo demonstrar graça para com o próximo. De forma que, da mesma maneira que Cristo se entregou, sem olhar para os meus pecados e para os seus pecados, sem olhar para o quão miserável eu era, eu devo olhar para o próximo também sem julgar o quão miserável ele é, o quão pecador ele é, porque Cristo não olhou para os meus pecados. E independentemente do nível de pecado que nós humanos temos a mania de estar julgando pecados, de dizer que pecados são maiores do que outros. Mas aos olhos de Deus, todo pecado ofende a sua glória. Todo pecado é ofensivo à glória e à santidade de Deus. Logo, não existe diante de Deus pecado algum que seja menor do que o outro. Então, se Ele não viu níveis de pecados, eu, sendo alcançado pela graça e vivendo pela graça, também não posso ver níveis de pecado. Não posso decidir para quem vou pregar o Evangelho e para quem eu não vou pregar o Evangelho. Não posso dizer, eu vou pregar para essa pessoa porque ela só bebe. Agora, para aquele eu não prego porque ela bebe, rouba, fuma.
já matou, já fez atitudes muitas vezes piores. Eu que fui alcançado pela graça, devo viver pela graça e anunciar o Evangelho pela graça a todos, pobres, ricos, independentemente de classe social ou do estado que essa pessoa esteja vivendo. Pois tudo é graça. Viver é graça, servir é graça e respirar também é um ato de graça vindo do nosso Senhor Jesus Cristo. 4 ponto, somente Cristo. Atos 4, verso 12. Atos 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo é o centro do Evangelho. É o centro de todo o ato de salvação. Isso é algo claro para nós cristãos. Isso também foi algo que nós vimos bastante na carta de Paulo aos Efésios. Principalmente no verso 1, onde ele faz muitas referências às bênçãos que nós temos, à mudança de identidade, à nossa nova identidade, e constantemente o apóstolo Paulo insiste em dizer que isso nós só temos em Cristo Jesus. Logo, se não existisse Cristo, se não fosse a ação de Cristo, se não fosse por Cristo, nada nós teríamos. E não é diferente nos 4 pontos do qual Lutero defendeu. Somente Cristo é o autor e consumador de toda a obra de redenção e salvação. Não é a igreja, não é o pastor, não é o santo ou o sistema. É somente Cristo Jesus. Esse, por sua vez, crucificado e ressurreto agora, que hoje vive e está ao lado do Pai. Ele, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele, e somente Ele, é o único mediador entre Deus e os homens. E Ele, e só Ele é que pode perdoar, libertar e salvar o homem do seu estado de pecador. Cristo é o centro de tudo. E tudo se alinha em Cristo. Toda a Bíblia, do início ao fim, é sobre Cristo. E tudo sobre o plano que Deus tinha para Cristo Jesus. E com isso nós entramos no 5º e último ponto dos 5 solas, que agora é somente a Deus glória. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que temos, tudo o que fazemos e tudo o que somos tem que ser feito devidamente para Deus. A reforma nasceu quando os homens decidiram tirar a glória dos homens e devolvê-la a quem sempre pertenceu, ao Senhor. Pois naquele tempo não era necessariamente a Deus ou a Deus que eles buscavam, ou por Deus que faziam as coisas, mas simplesmente por aparência, simplesmente por mera religiosidade. E a reforma veio justamente para isso, para tirar a glória dos homens e devolver a Deus, nos mostrando que, quer comais ou quer bebais, 1 Coríntios 10, 31, devemos fazer tudo para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo para glorificar a Deus. Foi também coisas que nós vimos na nossa exposição de Paulo aos Efésios, onde constantemente, principalmente nos capítulos 4 e 5, ele insiste em que tudo deve ser feito para glorificar o nome do Senhor, para agradar e alegrar a Deus. E como podemos aplicar, viver de forma que agrade a Deus e que glorifique a Deus? Vivendo para glorificar não a nós mesmos, mas a Deus. Não em busca de sucesso, de reconhecimento, não em busca de instruções para nos elevar a outros níveis, mas
simplesmente glorificar a Deus em todo instante. Assim como Paulo abriu mão de todo o seu conhecimento, de tudo aquilo que ele havia conseguido quando foi alcançado, até o momento antes de ser alcançado por Cristo, ele teve que abrir mão de muitas coisas para viver para Deus e para glorificar o nome dele. Uma dessas coisas que nós podemos listar foi o seu conhecimento, pois todo o conhecimento de Paulo até o presente momento foi um conhecimento baseado no judaísmo. Então ele teve que abrir mão do conhecimento, da crença que ele tinha sobre quem seria o Cristo, para aprender sobre quem foi Cristo e sobre esse novo Cristo ao qual ele agora servia. Então, ele abriu mão de muitas coisas para que ele pudesse glorificar a Deus verdadeiramente, nos mostrando também que a vida do cristão deve ser feita dessa forma. Uma vida de renúncia constante do seu ego, de si mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, para viver, para glorificar o nome do Senhor. Segunda aplicação, que nossas atitudes devem mostrar Cristo constantemente. Pois se eu, como um cristão, não estou mostrando atitudes e ações que façam com que as pessoas vejam e enxerguem Cristo, eu não estou sendo cristão, logo não estou glorificando a Deus. Então, nossas ações constantemente devem glorificar ao nome do Senhor Jesus, mostrar o nome do Senhor Jesus para glorificar a Deus. Devemos servir, adorar, cantar, pregar, não para ser vistos, mas para que Ele seja conhecido. Não devemos trabalhar dando o nosso melhor em busca de uma promoção, seja na empresa, no reino de Deus, promoção, reconhecimento, um salário melhor, mas devemos fazer isso para que as pessoas vejam que somos diferentes e que essa diferença não vem de nós, mas vem de Deus, e que assim o nome do Senhor seja conhecido e glorificado em nossas vidas. Pois quando a glória é dele, o orgulho morre e o reino do Senhor cresce. E para concluir, a Reforma Protestante ela foi uma virada na história, mas Deus igualmente quer fazer uma virada também hoje em nossas vidas. Ele continua fazendo a reforma em nossa mente e coração. A igreja não precisa de novos reformadores, de pessoas que se levantem assim como Lutero, impondo ou revolucionando o sistema. O que a igreja precisa hoje é de cristãos reformados na palavra, reformados em Cristo verdadeiramente. Homens e mulheres que vivam segundo a Escritura, que vivam pela fé, na graça, em Cristo e que vivam para glorificar a Deus. A igreja deve estar sempre se reformando, não para se modernizar, mas para se santificar cada vez mais. Enquanto eu fazia a reflexão, me veio a pergunta a mim mesmo. Naquele tempo, as indulgências eram feitas através do dinheiro. Os ricos e nobres, eles pagavam altas quantias para serem isentos dos seus pecados, das suas atrocidades, e para ter isenção para os que ainda iriam cometer. Eles iam aos padres, se confessavam, diziam o que haviam feito. O padre dizia que eles precisavam somente fazer o pagamento uma oferta a Deus, e Deus perdoaria os seus pecados. Mas não é só sobre poder monetário. Isso também revela o coração dos homens. O coração, o ato que tem de constantemente buscar, por meio das suas mãos, por meio do seu esforço, a sua própria justificação, a sua própria salvação, se assim possamos dizer. Por meio das minhas obras, por meio das minhas ações é que eu consegui isso. Porque para os nobres eles podiam dizer, foi por meio do meu dinheiro que eu consegui o perdão dos meus pecados. E me fez refletir, por meio de que eu estou negociando com Deus o perdão dos meus pecados, a minha salvação? Será que é do tempo que eu me dedico à leitura da palavra e em oração? Será que eu estou fazendo isso por amor a Deus, com o desejo de conhecê-lo, ou eu estou fazendo simplesmente para
conseguir garantir a minha salvação e o perdão dos meus pecados? Será que quando eu ajoelho para orar, eu estou ajoelhando verdadeiramente para ter uma conversa, um relacionamento com Deus? Ou é porque, como cristão, é meu dever orar? Será que o tempo que eu passo em oração é porque eu verdadeiramente quero estar na presença do Senhor Jesus? Ou é porque quanto mais tempo eu passo, mais eu estou me dedicando a Ele, então agora Ele tem que fazer aquilo que eu estou pedindo a Ele? Será que estamos negociando com Deus? Será que estamos também comprando indulgências? Comprando nossa salvação e o perdão dos nossos pecados? Essa é a pergunta que o Espírito Santo me fez, que Ele me confrontou para que eu viesse a meditar e a analisar as minhas atitudes em relação a quando eu me achego a Deus. Da mesma forma que eu confronto os irmãos nessa noite, para que vocês venham analisar, rever a forma que vocês têm vivido. Pois, assim como nós vimos na carta de Paulo, nós devemos confrontar não somente a outros, mas principalmente a nós mesmos, à luz da palavra, se estamos vivendo de acordo com o que ela nos instrui a viver. Aplicações finais que eu trouxe. Primeiro, nós devemos reformar constantemente a nossa mente, através da palavra do Senhor Jesus. Ou seja, através da Bíblia, através da sua leitura, da sua interpretação, através de pregações, através de textos, sejam atuais ou antigos, através de pregações escritas, principalmente por grandes pregadores, se assim possamos dizer, como Charles Spurgeon, sobre as teses de Lutero, sobre muitos outros pregadores, seja do calvinismo ou não, do arminianismo ou não. Devemos constantemente buscar conhecimento, buscar ler e aprender mais sobre as interpretações que esses homens de Deus tiveram por meio da revelação do Espírito e como possamos aplicar em nossas vidas. E principalmente, como a Bíblia nos instrui a aplicarmos o conhecimento que nela tem em nossas vidas. Segundo, reformar a nossa fé. Devemos constantemente crer sem reservas. Tem um vídeo no YouTube, não sei se os irmãos já acessaram, mas o nome do vídeo é Fé, não estou lembrado, mas se eu não me engano é Fé Verdadeira. Algo assim, eu vou mandar o link no grupo para os irmãos estar assistindo. Pois é um vídeo que nos faz refletir verdadeiramente se estamos vivendo a fé sem reservas, se estamos confiando verdadeiramente, crendo que Deus irá fazer, ou se estamos crendo que Ele irá fazer, mas acreditando que se Ele não fizer, eu tenho aqui um respaldo, eu tenho como manter a minha vida, o meu padrão, por mais um tempo. Terceiro ponto, devemos reformar a nossa vida. Devemos viver constantemente em obediência à palavra do Senhor. São pontos que têm vínculo entre si. E o quarto ponto devemos reformar a nossa adoração, para que a gente venha glorificar somente a Deus. E por que eu digo que eles têm vínculo entre si? Porque o primeiro ponto, devo reformar a minha mente pela palavra, eu devo reformar a minha fé e devo reformar a minha vida e a minha adoração. Por quê? Se eu ando pela palavra, eu devo ter fé nessa palavra e viver com fé nessa palavra. E quando eu vivo com fé nessa palavra, eu vivo em obediência plena. E quando eu estou vivendo em obediência plena, eu estou glorificando a Deus da forma que Ele deve ser glorificado. Sem reservas, sem desobediência e sem base em conhecimentos humanos e emoções humanas, mas com base unicamente na palavra. E é o sermão de hoje que eu trouxe para os irmãos, e como estamos na ausência do nosso
pastor, eu estarei fazendo a oração final. Senhor, graças te damos, Pai, porque o Senhor instruiu, Senhor, grandes homens, Pai, para criar, Senhor, pilares, Senhor, da fé e de instruções bíblicas, Pai, que temos hoje, Pai. Te agradecemos porque esses homens, Pai, guiados pelo Teu Espírito, pavimentaram, Pai, a estrada que hoje nós seguimos, Pai. Te agradecemos porque foi eles, Pai, através de Ti, por meio de Ti, Senhor. Foi o Senhor, por meio deles, Pai, que fez com que nós tivéssemos o acesso à Tua Palavra da forma que temos hoje, Pai. Foi através, Pai, desses homens que o Senhor usou para que a importância das Tuas Escrituras viesse, Pai, a ser notada novamente e aplicada na vida dos teus servos, Pai. Te pedimos que o Senhor continue levantando constantemente, Pai, homens e mulheres voltados, Pai, e dedicados à leitura e à instrução da Tua Palavra. Que amem a Tua Palavra verdadeiramente, Pai, e que vivam a Tua Palavra, que tenham suas vidas baseadas nessa Palavra, meu Deus. Te pedimos, Pai, que nós sejamos, Pai, essas pessoas, guiados e instruídos pelo Teu Espírito, a ter zelo pela Tua Palavra, Pai. Que o Teu Espírito nos confronte constantemente, Pai, a analisar as nossas ações e atitudes, para vermos se estamos vivendo de forma que glorifique a Ti verdadeiramente, meu Deus. Senhor, essa é a oração que fazemos a Ti, Pai, te pedindo que fale aos nossos corações, não somente hoje, mas durante toda a semana, durante todo o período em que viemos a continuar, Senhor, na terra. Que a Tua Palavra lida e explicada hoje continue, Senhor, sendo ministrada em nossos corações durante toda a nossa vida, meu Deus. Senhor, te pedimos que nos leve em paz, que a Tua graça esteja conosco, meu Deus, e que viva, Senhor, que a Tua graça seja abundante em nossas vidas. Nos leva, Pai, para casa debaixo da Tua proteção divina, meu Deus. A oração que fazemos a Ti, Senhor. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor cresça em nossas vidas e que nós venhamos diminuir cada vez mais. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém.